Se Jesus aparecesse hoje, com a glória que ele revelou no Monte da Transfiguração, será que a gente o reconheceria? Muitos dizem crer em Jesus, mas poucos sabem quem ele realmente é. Os discípulos andaram com ele, mas só no monte viram a glória que sustentaria a fé deles quando a cruz chegasse. Hoje eu quero te levar para este monte. Não é uma história bonita, é uma revelação que muda tudo. Fica comigo até o final, porque se você entender isso, sua fé nunca mais será a mesma. Eu sou seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e eu estou aqui para compartilhar com vocês estas lições preciosas do primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas distintas. E nesta lição, meus irmãos, eu quero comentar a lição de número 5, o Deus Filho. Se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa aula, eu vou continuar. Então deixa aí o seu like, comente, compartilhe. Eu não vou ler a lição, porque a lição deve ser lida em casa. Eu vou apenas ler o título e vou explicar. Amém? Número 1. A divindade do Filho. Subtópico 1. A concepção virginal de Jesus. Essa afirmação é decisiva. A concepção virginal não é metáfora, não é linguagem poética, não é adaptação cultural. Trata-se de um ato sobrenatural direto de Deus, fora das leis naturais, mas não contra elas. Deus, o autor da criação, intervém soberanamente nela. Não houve participação de homem algum, não houve transmissão de natureza pecaminosa, não houve interferência da vontade humana. A concepção virginal preserva duas verdades essenciais. Primeiro, a plena humanidade de Jesus, ele nasce de mulher. Segundo, a plena divindade de Jesus, ele é gerado pela ação divina. Aqui vemos que a salvação não nasce da iniciativa humana, mas da graça soberana de Deus. E quais são as explicações, que o anjo deu ali? A revelação, não especulação, meus irmãos? O anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo Gabriel não oferece uma explicação científica, mas uma revelação teológica. Ele aponta para quem age, não para como biologicamente ocorre. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente direto da concepção. Ele não apenas visita Maria, mas opera criativamente, como em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando o Espírito pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que participa da criação do universo agora atua na encarnação do Filho. Veja como isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso mostra que a encarnação é um novo ato criacional. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui entramos num ponto riquíssimo do texto. Veja, o significado da palavra virtude aqui significa poder eficaz, força ativa de Deus. Não é atributo moral, mas energia divina em ação. O significado bíblico de sombra. A expressão sombra não sugere algo vago, mas presença real e manifesta de Deus. Na Escritura, a sombra cobria o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, veja aí na sua Bíblia, versículo 34 e 35. Envolvia a arca da aliança, representava a Shekinah, a glória visível de Deus habitando entre o povo. Assim, quando o texto diz que Maria foi coberta pela sombra, ele afirma que a presença santa e poderosa de Deus repousou sobre ela. A relação entre o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. O Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Aqui o texto é teologicamente preciso, meus irmãos. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas a pessoa divina que executa o poder do Altíssimo.
Ele age em perfeita unidade com o Pai. O poder não é separado da pessoa do Espírito. O Espírito é o poder de Deus em ação. Isso evita dois erros: reduzir o Espírito a uma energia e separar o Espírito da Trindade. Evita esses dois erros. O resultado da ação divina, aonde está escrito que ele será chamado Filho de Deus, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus, né, meus irmãos? Essa expressão não se refere apenas a título, mas à natureza. Jesus não se torna Filho de Deus no nascimento. Ele é o Filho eterno, agora encarnado. A concepção virginal não cria a divindade do Filho, mas revela e manifesta essa divindade no tempo. O Filho eterno assume natureza humana sem perder sua essência divina. E quando diz sobre a manifestação plena da Trindade na concepção, observa-se neste evento a manifestação da Trindade. Esse ponto é crucial e muitas vezes ignorado. Veja, meus irmãos, na concepção virginal, o Pai é o Altíssimo que envia. O Espírito Santo é o agente que opera. O Filho é o que se encarna. Não são três deuses agindo separadamente, mas um único Deus trino agindo em perfeita harmonia. Assim como a Trindade aparece no batismo. Assim como a Trindade aparece na transfiguração. Assim como a Trindade aparece na redenção. Erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Essa frase não é apenas narrativa, é teológica condensada. A visão se encerra, a glória visível se recolhe, as testemunhas desaparecem, Cristo permanece. O texto ensina, meus irmãos, que tudo mais é provisório. Cristo é definitivo. O silêncio de Moisés e Elias, a presença de Moisés e Elias cessou. Isso não diminui Moisés nem Elias, define o lugar deles. Moisés não salva, Elias não redime, a lei não justifica, os profetas não reconciliam. Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei foi o aio até Cristo. Quando o cumprimento chega, o símbolo se retira. Cristo como centro exclusivo da redenção. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A Bíblia não apresenta Jesus como o melhor caminho, um entre muitos, uma alternativa religiosa. Ele o apresenta como o único mediador, o único salvador, o único redentor. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. A redenção não acontece por soma, mas por exclusividade. O cumprimento total da lei dos profetas. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Tudo converge nele. Sacrifícios convergem em Cristo. Sacerdócio em Cristo. Promessas em Cristo. Profecias em Cristo. Mateus 5,17. Ele cumpre a lei. Lucas 24:44. Tudo se cumpre nele. A Bíblia não aponta para princípios, mas para uma pessoa. Somente Jesus. Uma teologia completa a cena ensina visualmente. Não precisamos acrescentar nada a Cristo, meus irmãos. Não precisamos dividir a glória com ninguém. Não precisamos de mediadores adicionais. Cristo é suficiente, completo. Cristo é tudo em nossas vidas. Porque em Colossenses 1:18-20 diz: Ele tem a primazia em tudo. Sim, a exclusividade de Cristo não nasce do orgulho humano, mas da revelação divina. Não é a igreja que declara, não é a tradição que impõe, é Deus quem revela. João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, não há redenção sem Ele. Não há salvação paralela. Não há, meus irmãos, subtítulos. Negar a exclusividade de Cristo é esvaziar a cruz, relativizar o Evangelho e diluir a fé apostólica.
A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Ele diz: escutai-o. Essa é a única ordem interpretativa dada pelo Pai aos discípulos durante todo o ministério terreno de Jesus. Não é um convite, não é uma sugestão, é um mandamento divino. A glória revela quem Jesus é. A ordem revela o que devemos fazer diante dessa revelação. Ver a glória sem obedecer à voz é incompleto. Veja, meus irmãos, que depois que eles contemplaram ali a glória, ouviram o testemunho da lei e dos profetas, receberam a aprovação do Pai. Agora o foco muda. Da experiência para a obediência. Do êxtase para a missão. A transfiguração não termina no monte. Ela aponta para o caminho da cruz. Sim, a conexão direta com a profecia de Moisés. A declaração reflete a profecia de Moisés, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, a ele ouvireis. Moisés anunciou um profeta semelhante a ele, um mediador definitivo, um porta-voz final de Deus. Na transfiguração, o Pai declara: este profeta chegou. O cumprimento pleno em Cristo. As Escrituras deixam claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. O Novo Testamento interpreta essa profecia de forma explícita. Atos, capítulo 3, versículos 22 ao 23. Pedro afirma que Jesus é o profeta prometido. Atos 7:37. Estevão reafirma o mesmo. Jesus supera Moisés. Moisés recebeu a palavra. Jesus é a palavra. A transição definitiva da revelação. Deus diz: escutai-o. Significa a lei cumpriu sua função. Os profetas apontaram o caminho. Agora a revelação final fala na pessoa do Filho. Hebreus 1, do 1 ao 2. Deus falou pelos profetas, agora fala pelo Filho. Não há nova voz acima de Cristo. Não há nova revelação paralela a Cristo. Não há. Missão e autoridade inseparáveis. A missão de Cristo é revelação. Ele não apenas ensina sobre Deus, ele revela Deus. Ouvir Cristo é ouvir o Pai. Submeter-se à vontade divina. Entrar no caminho da redenção. João 14,6. Eu sou o caminho. Sim, meus irmãos. Escutai-o. Também aponta para o juízo. Quem ouve, vive. Quem rejeita, se exclui. Deuteronômio 18:19. Deus cobraria contas de quem não ouvisse o profeta. Cristo não é apenas Salvador, ele é juiz e Senhor. E ali, meus irmãos, a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Até aqui os discípulos viram a glória, contemplaram o Filho resplandecente, presenciaram Moisés e Elias. Agora não apenas veem, eles ouvem. A revelação de Deus atinge seu ponto máximo quando o Pai interpreta o Filho. A fé cristã não se baseia apenas em experiências visuais, mas na palavra revelada. A nuvem luminosa, sinal clássico da presença divina. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Está escrito: a nuvem acompanha a presença de Deus lá no Êxodo. Cobre o tabernáculo, enche o templo, não é verdade? Conforme está escrito em Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 35. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 10 ao 11, diz que a nuvem encheu o templo. Então a nuvem não esconde Deus, revela que ele está presente. O fato de ser luminosa indica que não é juízo, mas glória revelada. A voz que sai da nuvem saiu uma voz. Na Bíblia, quando Deus fala da nuvem, ele estabelece alianças, ele confirma chamados e também ele autentica enviados. Aqui, o Pai autentica publicamente o Filho. Não é impressão dos discípulos, não é emoção do momento, é declaração divina objetiva.
Foi a mesma coisa que aconteceu no batismo. Identidade e missão confirmadas. Ecoou as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Então, meus irmãos, a voz inaugura o mistério. Na transfiguração, a voz confirma o caminho para a cruz. O Pai aprova tanto o início quanto o desfecho da missão do Filho. Quando ele diz: "Este é o meu Filho amado", filiação eterna. Essa declaração afirma relação única, filiação eterna, igualdade de natureza. Jesus não é um filho entre outros, ele é o filho por excelência. Salmos 2, verso 7. Tu és meu filho. O pai não cria o filho, ele revela quem o filho sempre foi. Ele diz: em quem me comprazo, perfeita comunhão e obediência. O prazer do pai no filho não é momentâneo, mas eterno. O pai se agrada do caráter do filho, da obediência do filho e da missão redentora do filho. Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo, nele se compraz a minha alma. O filho agrada ao pai porque vive em perfeita harmonia com sua vontade. Meus irmãos, a autoridade suprema do filho, nos relatos sinóticos, a voz acrescenta: a ele ouvi. Isso significa: Moisés já falou, Elias já falou, agora Deus fala definitivamente no Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Deus falou outrora pelos profetas, agora fala pelo Filho. Cristo é a revelação final e autoritativa de Deus. A manifestação trinitária plena neste momento. O Filho está transfigurado, o Pai fala da nuvem e o Espírito está implícito na glória e na nuvem, como em outras teofanias. A transfiguração é um evento profundamente trinitário. Meus irmãos, ali nós temos a aprovação do Pai, que Jesus é o Filho eterno amado, sua missão redentora tem aprovação celestial, e a glória do Filho não é autodeclarada, é confirmada pelo Pai. A revelação culmina em Cristo. A obediência a Jesus é exigência divina. Meus irmãos, na teologia cristã, os atributos divinos pertencem à essência de Deus. Se o Filho é da mesma essência do Pai, então ele não compartilha alguns atributos. Ele possui plenamente todos os atributos que definem o ser de Deus. Negar isso levaria inevitavelmente a um Cristo inferior, um evangelho incompleto, uma salvação insuficiente. A Trindade não divide atributos, ela compartilha uma única natureza divina, a eternidade de Jesus. Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai. A eternidade não significa, meus irmãos, apenas viver para sempre, mas existir fora do tempo, sem início e sem fim. Como diz João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega. Jesus não foi criado, nem gerado no tempo. Ele é eternamente filho. Se Jesus tivesse começo, ele não poderia ser Deus, mas sendo eterno, ele compartilha da própria eternidade divina. A imutabilidade de Cristo. Cristo sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. A imutabilidade significa que Deus não evolui, não se adapta, não sofre alteração em sua essência ou caráter. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora Jesus tenha assumido natureza humana, sua divindade não sofreu mudança alguma, meus irmãos. Isso garante um Salvador confiável, promessas imutáveis, graça constante. Se Cristo mudasse, nossa salvação estaria em risco, não é verdade? A onipresença de Jesus. Jesus declarou sua presença universal.
A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos dizer isso aos anjos, porque os anjos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cristo sim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Isso não pode ser explicado apenas como presença simbólica ou espiritual genérica. Cristo exerce uma presença real, contínua e universal, algo que somente Deus pode fazer. E a onisciência de Jesus? Ele conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. A Escritura afirma repetidamente que Jesus conhece o interior do homem, intenções ocultas, pensamentos antes de serem expressos. João capítulo 2, versículo 24 ao 25. Ele conhecia a todos, está escrito. Marcos 2:8. Jesus percebendo em seu espírito os pensamentos deles. A onisciência de Cristo não é adquirida, é inerente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, pois compartilha do conhecimento absoluto de Deus. E a onipotência de Jesus? Nada é impossível para ele. A onipotência é o poder ilimitado para realizar tudo o que está em conformidade com a vontade divina. Jesus demonstra esse poder sobre a natureza, quando ele diz: acalma-te, mar. Sobre a doença, quando ele cura enfermidades. Sobre demônios, quando ele expulsa espíritos malignos. Sobre a morte, ressuscitando dos mortos, né? E sobre o pecado, quando ele perdoa. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Um Cristo limitado em poder não poderia oferecer salvação eterna. A unidade dos atributos na pessoa de Cristo. Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Então, os atributos, eles não aparecem isolados, mas harmonizados na pessoa do Filho, meus irmãos. Sua eternidade sustenta sua imutabilidade. Sua onisciência fundamenta sua justiça. Sua onipotência garante sua redenção. Sua onipresença assegura sua presença com a igreja. Cristo não empresta atributos divinos. Ele os possui por natureza. E as implicações teológicas? A plena divindade demonstrada. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. A Bíblia não constrói a divindade de Cristo em um único versículo, meus irmãos, mas em um conjunto coerente de revelações. Negar qualquer atributo fragmenta a pessoa de Cristo, enfraquece a doutrina da salvação e compromete a fé apostólica. Meus irmãos, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Sem um único Cristo, sem um Cristo plenamente Deus, não há explicação suficiente. Não há mediação eficaz. Não há esperança eterna. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Isso não é exagero, é realidade teológica. O Evangelho não é apenas sobre o que Jesus faz, mas sobre quem Jesus é. Veja como isso é forte. Então Jesus é eterno, imutável, anota aí. Eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Meus irmãos, na teologia cristã, os atributos divinos pertencem à essência de Deus. Se o Filho é da mesma essência do Pai, então ele não compartilha alguns atributos. Ele possui plenamente todos os atributos que definem o ser de Deus. Negar isso levaria inevitavelmente a um Cristo inferior, um evangelho incompleto, uma salvação insuficiente. A Trindade não divide atributos, ela compartilha uma única natureza divina, a eternidade de Jesus. Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai. A eternidade não significa, meus irmãos, apenas viver para sempre, mas existir fora do tempo,
sem início e sem fim. Como diz João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega. Jesus não foi criado, nem gerado no tempo. Ele é eternamente filho. Se Jesus tivesse começo, ele não poderia ser Deus, mas sendo eterno, ele compartilha da própria eternidade divina. A imutabilidade de Cristo. Cristo sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. A imutabilidade significa que Deus não evolui, não se adapta, não sofre alteração em sua essência ou caráter. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora Jesus tenha assumido natureza humana, sua divindade não sofreu mudança alguma, meus irmãos. Isso garante um Salvador confiável, promessas imutáveis, graça constante. Se Cristo mudasse, nossa salvação estaria em risco, não é verdade? A onipresença de Jesus. Jesus declarou sua presença universal. A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos dizer isso aos anjos, porque os anjos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cristo sim. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Isso não pode ser explicado apenas como presença simbólica ou espiritual genérica. Cristo exerce uma presença real, contínua e universal, algo que somente Deus pode fazer. E a onisciência de Jesus? Ele conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. A Escritura afirma repetidamente que Jesus conhece o interior do homem, intenções ocultas, pensamentos antes de serem expressos. João capítulo 2, versículo 24 ao 25. Ele conhecia a todos, está escrito. Marcos 2:8. Jesus percebendo em seu espírito os pensamentos deles. A onisciência de Cristo não é adquirida, é inerente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, pois compartilha do conhecimento absoluto de Deus. E a onipotência de Jesus? Nada é impossível para ele. A onipotência é o poder ilimitado para realizar tudo o que está em conformidade com a vontade divina. Jesus demonstra esse poder sobre a natureza, quando ele diz: acalma-te, mar. Sobre a doença, quando ele cura enfermidades. Sobre demônios, quando ele expulsa espíritos malignos. Sobre a morte, ressuscitando dos mortos, né? E sobre o pecado, quando ele perdoa. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Um Cristo limitado em poder não poderia oferecer salvação eterna. A unidade dos atributos na pessoa de Cristo. Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Então, os atributos, eles não aparecem isolados, mas harmonizados na pessoa do Filho, meus irmãos. Sua eternidade sustenta sua imutabilidade. Sua onisciência fundamenta sua justiça. Sua onipotência garante sua redenção. Sua onipresença assegura sua presença com a igreja. Cristo não empresta atributos divinos. Ele os possui por natureza. E as implicações teológicas? A plena divindade demonstrada. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. A Bíblia não constrói a divindade de Cristo em um único versículo, meus irmãos, mas em um conjunto coerente de revelações. Negar qualquer atributo fragmenta a pessoa de Cristo, enfraquece a doutrina da salvação e compromete a fé apostólica. Meus irmãos, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Sem um único Cristo, sem um Cristo plenamente Deus, não há explicação suficiente, não há mediação eficaz, não há esperança eterna.
Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Isso não é exagero, é realidade teológica. O Evangelho não é apenas sobre o que Jesus faz, mas sobre quem Jesus é. Veja como isso é forte. Então, Jesus é eterno, imutável, anota aí. Eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Essa afirmação inclui qualquer ideia de que Jesus tenha se tornado filho em algum momento da história. Ele não foi criado, não foi adotado, não começou a existir. A filiação do filho é eterna, não temporal. Ele é filho por natureza, não por função. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2 ao 3, afirma que o filho é herdeiro de todas as coisas e o resplendor da glória de Deus, existindo antes de todas as coisas. Se o Filho é eterno, então ele é Deus em essência, pois somente Deus é eterno. Unidade de essência e substância com o Pai. Possui a mesma essência e substância do Pai. Aqui, meus irmãos, o texto toca no núcleo da doutrina trinitária. Essência e substância. Veja, apontam para o ser de Deus. O Filho não é semelhante ao Pai, ele é consubstancial ao Pai. Essa linguagem ecoa diretamente o credo niceno, né, meus irmãos? Que afirma que o Filho é da mesma substância do Pai. Em João capítulo 10, leia aí na sua Bíblia, anota aí, capítulo 10, versículo 30, ele diz: Eu e o Pai somos um. Não um em propósito apenas, mas um em essência. A pré-existência eterna do Filho. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Belém marca o início da encarnação, não a existência do Filho. O Filho não começa em Maria. Ele entra no tempo, vindo da eternidade. João capítulo 17, versículo 5 diz: Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa declaração, meus amados e queridos irmãos, só pode ser feita por alguém que participa da eternidade divina. O Verbo eterno. Deus com Deus e Deus em essência. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Esse texto é uma das declarações também mais altas da cristologia bíblica. No princípio era existência eterna. Estava com Deus, distinção de pessoas. Era Deus, identidade de essência. João evita dois erros aqui. Não confunde o Filho com o Pai e não separa o Filho da divindade. O Verbo é distinto do Pai, mas plenamente Deus. A missão do Filho, enviado pelo Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ser enviado não implica inferioridade ontológica, mas ordem funcional dentro da Trindade. O Pai envia, o Filho é enviado, o Espírito é derramado. Essa missão, meus irmãos, revela obediência voluntária do Filho, unidade perfeita da Trindade, amor eterno na economia da salvação. Em João capítulo 6, versículo 38 diz: Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A encarnação sem perda da divindade. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Aqui está um dos mistérios da fé. Jesus assumiu a natureza humana. Jesus não abandonou a natureza divina. João 1,14. O Verbo se fez carne. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade não foi diminuída, escondida ou suspensa. Duas naturezas, uma pessoa. A união hipostática, possuindo duas naturezas. A divindade, a divina, meus irmãos, e a humana, unidas numa única pessoa. Essa é a doutrina da união hipostática. Uma única pessoa, o Filho, duas naturezas completas, plenamente divina, plenamente humana. Ele não é metade Deus e metade homem.
Ele é 100% Deus e 100% homem. As 4 negações cristológicas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Amém? Então essas expressões vêm do Concílio de Calcedônia, 451 d.C., e servem para proteger a fé de heresias, sem confusão. As naturezas não se misturam, sem mudança. A divindade não se altera, sem divisão. Não há 2 pessoas, sem separação. As naturezas nunca se separam. Jesus é a única pessoa eternamente Deus, homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, ele perdoa pecados, recebe adoração, possui autoridade sobre a vida e a morte. E como homem, ele sente fome, sofre, chora, morre. Essa dupla realidade não é contradição, mas mistério revelado. O único mediador, meus irmãos, entre Deus e os homens, sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente alguém que participa da natureza divina, participa da natureza humana, pode reconciliar ambas. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhum apóstolo, nenhum líder religioso pode ocupar este lugar. Nem Maria, ninguém, meus irmãos. Somente Jesus Cristo. Então, a deidade absoluta do Filho afirma que Jesus é eterno, Jesus é substancial ao Pai, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o centro da revelação, Jesus é o único mediador da salvação, e negar isso é negar o próprio Evangelho. Essa afirmação é decisiva. A concepção virginal não é metáfora, não é linguagem poética, não é adaptação cultural. Trata-se de um ato sobrenatural direto de Deus, fora das leis naturais, mas não contra elas. Deus, o autor da criação, intervém soberanamente nela. Não houve participação de homem algum, não houve transmissão de natureza pecaminosa, não houve interferência da vontade humana. A concepção virginal preserva 2 verdades essenciais. Primeiro, a plena humanidade de Jesus, ele nasce de mulher. Segundo, a plena divindade de Jesus, ele é gerado pela ação divina. Aqui vemos que a salvação não nasce da iniciativa humana, mas da graça soberana de Deus. E quais são as explicações, que o anjo deu ali, a revelação? Não especulação, meus irmãos? O anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo Gabriel não oferece uma explicação científica, mas uma revelação teológica. Ele aponta para quem age, não para como biologicamente ocorre. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente direto da concepção. Ele não apenas visita Maria, mas opera criativamente, como em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando o Espírito pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que participa da criação do universo agora atua na encarnação do Filho. Veja como isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso mostra que a encarnação é um novo ato criacional. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui entramos num ponto riquíssimo do texto. Veja, o significado da palavra virtude aqui significa poder eficaz, força ativa de Deus. Não é atributo moral, mas energia divina em ação. O significado bíblico de sombra. A expressão sombra não sugere algo vago, mas presença real e manifesta de Deus. Na Escritura, a sombra cobria o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, veja aí na sua Bíblia, versículo 34 e 35. Envolvia a arca da aliança.
representava a Shekinah, a glória visível de Deus habitando entre o povo. Assim, quando o texto diz que Maria foi coberta pela sombra, ele afirma que a presença santa e poderosa de Deus repousou sobre ela. A relação entre o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. O Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Aqui o texto é teologicamente preciso, meus irmãos. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas a pessoa divina que executa o poder do Altíssimo. Ele age em perfeita unidade com o Pai. O poder não é separado da pessoa do Espírito. O Espírito é o poder de Deus em ação. Isso evita dois erros: reduzir o Espírito a uma energia e separar o Espírito da Trindade. Evita esses dois erros. O resultado da ação divina, aonde está escrito que ele será chamado Filho de Deus, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus, né, meus irmãos? Essa expressão não se refere apenas a título, mas à natureza. Jesus não se torna Filho de Deus no nascimento. Ele é o Filho eterno, agora encarnado. A concepção virginal não cria a divindade do Filho, mas revela e manifesta essa divindade no tempo. O Filho eterno assume natureza humana sem perder sua essência divina. E quando diz sobre a manifestação plena da Trindade na concepção, observa-se neste evento a manifestação da Trindade. Esse ponto é crucial e muitas vezes ignorado. Veja, meus irmãos, na concepção virginal, o Pai é o Altíssimo que envia. O Espírito Santo é o agente que opera. O Filho é o que se encarna. Não são três deuses agindo separadamente, mas um único Deus trino agindo em perfeita harmonia. Assim como a Trindade aparece no batismo. Assim como a Trindade aparece na transfiguração. Assim como a Trindade aparece na redenção. E qual é o significado doutrinário da Trindade? Unicidade e pluralidade. A Trindade é o ensino bíblico de que há um só Deus, monoteísmo, mas que esse Deus subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três deuses, nem três modos, mas três pessoas coiguais e coeternas. O que ratificamos explica. A expressão indica confiança histórica e doutrinária. A Trindade não é uma invenção recente, mas foi reafirmada por toda a tradição cristã, credos de Nicéia e Calcedônia. A palavra diz respeito à autoridade e continuidade com a fé apostólica. Nós temos conexão com a vida cristã. A Trindade não é apenas teologia abstrata, mas revela como Deus se relaciona conosco. Veja, meus irmãos, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica a salvação. O episódio da transfiguração, meus amados e queridos irmãos, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Filho. O que é a transfiguração? Em Mateus, capítulo 17, dos versículos 1 ao 8, e também Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36, Jesus se torna visível, glorificado para os outros discípulos. Sua face brilha como o sol e suas vestes se tornam-se brancas como a luz. Por que é um momento marcante? Porque ali Jesus não está disfarçado de homem. Ele revela a sua glória intrínseca, a mesma que terá na ressurreição. É uma antevisão da glória futura de Cristo. Antecede a cruz. Um lembrete de que a cruz aponta a glória final. Nós podemos ver também que é revelação progressiva. Importante notar, meus irmãos, que a revelação de Jesus se intensifica ao longo do Evangelho. Veja, nascimento, mistério, milagre, transfiguração e ressurreição. A transfiguração é, portanto, um pico luminoso nessa progressão. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade,
é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não apenas age como enviado de Deus, ele é Deus. É chamar Jesus, meus irmãos, e esse negócio de chamar Jesus de segunda pessoa? Reafirma sua divindade plena e eterna. Exaltação visível, onde nós podemos ver ali as testemunhas oculares, né? Pedro, Tiago e João. Não é visão subjetiva, é evento histórico testemunhado. Testemunhar a glória de Cristo significa que sua identidade não está apenas em palavras, mas em realidade manifestada. A aprovação do Pai no episódio. A voz do Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." 3 verdades ali estão. Primeiro, filiação eterna de Cristo, meu Filho. Amor do Pai pelo Filho, meu amado. Ouvir e obedecer a Cristo como única direção, reforçando a autoridade suprema de Jesus. Então ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Contra visões diminuídas, há correntes que veem Jesus como um mestre moral, um profeta iluminado ou modelo ético. Veja, a introdução, ela rejeita isso. Jesus é Deus encarnado. João 1,14. A encarnação não é apenas que Jesus parece humano, mas que Deus assumiu carne sem cessar de ser Deus. E implicações práticas. Se Cristo não fosse Deus, sua morte não teria valor expiatório infinito. Se não fosse Deus, sua ressurreição não teria autoridade sobre a morte. Então, esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Meus irmãos, vamos destrinchar cada elemento. Divindade. Jesus é verdadeiro Deus, Deus e verdadeiro homem. A transfiguração confirma sua natureza divina. A glória que refletiu ali é a glória eterna do Filho. Cristo é o centro das Escrituras, meus irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 27. Cristo é o centro da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 7. Cristo é o centro da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então, qual é o plano do Pai? É a obra do Filho. E nós temos ali a aplicação do Espírito. Cristo ele veio para salvar, reconciliar e restaurar tudo em Deus. Por isso, meus irmãos, é teologicamente profunda e nos chama a reconhecer a Trindade como base da fé cristã, ver a transfiguração como epifânia da glória de Cristo, afirmar que Jesus não é personagem histórico comum, ele é Deus encarnado, e nós temos que compreender que toda a Bíblia e nossa salvação convergem em Jesus Cristo.